Entre sonhar e realizar. A jornada que transforma. Como alinhar coração, mente e ação para concretizar seus sonhos com propósito e consciência? Como atravessar o abismo entre sonhar e realizar? Há um território sagrado entre o instante em que um sonho nasce e o momento em que ele se torna realidade, um espaço onde fé, coragem e ação se entrelaçam. E é justamente aí que mora o poder da transformação. Se você sente que há algo dentro de você pronto para florescer, este vídeo vai te guiar a reencontrar seus sonhos com profundidade e propósito. Pergunta principal, respondida no texto: como alinhar coração, mente e ação para concretizar seus sonhos com propósito e consciência? Outras perguntas respondidas ao longo do texto: onde nascem os sonhos verdadeiros? Qual a diferença entre desejos passageiros e sonhos verdadeiros? Por que muitos sonhos são abandonados no meio do caminho? Quais atributos internos são essenciais para realizar um sonho? Como lidar com os medos e bloqueios que surgem durante a caminhada? O que significa viver a realização como uma contribuição ao mundo? Entre o céu do sonho e a terra da realização, há uma ponte construída com virtudes invisíveis, mas essenciais. Sonhar não é simplesmente desejar algo grandioso. Sonhar em sua essência mais profunda é ouvir o chamado da alma. Vivemos numa era em que somos incentivados a ter metas, planos e conquistas, mas raramente somos ensinados a mergulhar no silêncio necessário para reconhecer o que realmente importa. Aquele sonho que não se cala com o tempo, que amadurece em silêncio, é muito mais do que uma vontade, é uma direção espiritual. E é exatamente sobre essa travessia que este vídeo trata. A jornada entre o vislumbre de um sonho e sua concretização no mundo real. Um percurso que exige atributos como fé, paciência, coragem e amor, e atitudes práticas como planejamento, ação constante, cuidado com o corpo e discernimento nas relações. Refletir sobre isso é essencial, porque a realização não é apenas sobre o que se alcança, mas sobre quem nos tornamos no processo. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada de compreensão e aprendizado que pode iluminar sua própria caminhada. Ao final, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a pergunta central com 2 trechos profundos, retirados literalmente do texto. Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. Onde nascem os sonhos verdadeiros? Um chamado silencioso que desperta a alma para o caminho da realização. Há dentro de cada ser humano um espaço sagrado onde nascem os sonhos, não aqueles desejos passageiros que o ego alimenta por vaidade ou competição, mas os sonhos verdadeiros, os que falam com a voz da alma. São visões silenciosas que emergem nos momentos de pausa, quando a mente repousa e o coração se revela. Esses sonhos não gritam, eles sussurram, e sussurram com tanta profundidade que quem os ouve nunca mais é o mesmo. Sonhar é a primeira forma de se conectar com o que está além da realidade imediata. É enxergar, mesmo que de maneira brumosa, aquilo que ainda não existe, mas pulsa dentro de nós como uma promessa. No entanto, entre esse instante de inspiração e o momento da realização, há um território vasto, misterioso e muitas vezes doloroso. Um território onde poucos permanecem por tempo suficiente. Quantos sonhos já foram abandonados no meio do caminho? Quantas ideias, projetos, missões pessoais foram enterradas sob o peso da dúvida, do medo ou da pressa? É comum ver pessoas que começaram com brilho nos olhos e terminaram com o coração cansado, convencidas de que não eram boas o bastante, ou que não era a hora certa, ou que a vida não permitia. Mas e se o problema não for o sonho, nem a realidade?
mas os atributos que cultivamos para fazer a travessia. Entre o sonho e a realização, não existe um milagre externo, existe um processo interno. Não é apenas sobre saber o que se quer, mas sobre quem se está disposto a se tornar para que esse querer floresça no mundo. O sonho exige preparação, pede transformação, convida ao amadurecimento da alma. E é nesse processo que reside a verdadeira beleza da realização. Este conteúdo é um mergulho nesse espaço entre o sonhar e o concretizar. Um convite para que você, que já sentiu o chamado de algo maior, reflita sobre os atributos e atitudes que realmente constroem essa ponte. Falaremos de coragem, de fé, de paciência, de ação. Falaremos do silêncio necessário para ouvir a alma e da força necessária para obedecer ao seu chamado. Não há fórmulas prontas, mas há sabedorias milenares, experiências compartilhadas e verdades universais que podem guiar essa travessia. Esse é um caminho para dentro, antes de ser um caminho para fora, porque todo sonho realizado é, antes de tudo, uma expressão fiel de quem escolheu não desistir de si mesmo. Prepare-se para reencontrar seus sonhos com outros olhos, para compreendê-los não apenas como metas, mas como mestres, e, sobretudo, prepare-se para lembrar que a jornada até eles pode ser, muitas vezes, mais sagrada do que a chegada. O caminho entre o sonhar e o realizar é, muitas vezes, um exercício de fé, mas uma fé que vem do encontro com o propósito e não da vontade de controlar o resultado. O propósito é o lugar onde o sonho encontra utilidade coletiva. É quando o sonho não apenas nos move, mas move o mundo ao nosso redor. A alma reconhece o que lhe é verdadeiro. Por isso, quando um sonho é verdadeiro, ele nos transforma mesmo antes de acontecer. Ele nos faz mais profundos, mais humildes, mais sensíveis. E é assim que podemos saber. Não é apenas um desejo passageiro, mas uma chamada de alma. A natureza espiritual dos sonhos. Os sonhos verdadeiros não nascem do desejo de possuir, mas do anseio de ser. Eles não surgem para alimentar o ego, mas para revelar a alma. Quando um sonho nos toca com profundidade, ele não nos agita, ele nos silencia. É como se algo dentro de nós, até então adormecido, despertasse com uma certeza serena. Este é o caminho. Essa certeza não vem da lógica, vem da conexão com algo maior do que nós mesmos. Por isso, a primeira compreensão essencial é que os sonhos são mensageiros da alma. Eles revelam aspectos do nosso propósito, desejos do espírito que ainda não tomaram forma no mundo, mas que já vivem em potencial dentro de nós. Em muitas tradições espirituais, sonhar é considerado um ato de lembrança, não de imaginação. A alma já conhece seu caminho, já traz sementes de sabedoria e propósito. Quando sonhamos com algo que nos emociona profundamente, é como se estivéssemos acessando uma memória espiritual, um vislumbre daquilo que viemos viver, doar, expressar. É por isso que alguns sonhos não desaparecem, mesmo depois de anos. Eles não envelhecem com o tempo, eles amadurecem conosco, esperam, cuidam-se no silêncio e às vezes retornam com ainda mais força, como quem diz: ainda estou aqui, e você já está mais pronto. É preciso distinguir os sonhos verdadeiros dos desejos superficiais. O desejo passageiro nasce da comparação, da carência, da necessidade de validação. Ele busca fora. O sonho essencial brota do íntimo e sua realização traz paz, não apenas excitação. O desejo quer ser aplaudido, o sonho quer ser vivido. O desejo exige reconhecimento, o sonho pede entrega, o desejo pode ser manipulado. O sonho não se deixa negociar. Por isso, ao sonhar, é importante silenciar as vozes externas, escutar com profundidade, perguntar-se: esse sonho me torna mais inteiro ou apenas mais visível?
A resposta não está no mundo, está na alma. Todo sonho verdadeiro é um chamado. E todo chamado é um convite à transformação. Ele nos pede para sairmos da zona de conforto, para atravessarmos o desconhecido e nos tornarmos alguém capaz de sustentar aquilo que vislumbramos. O chamado não costuma vir acompanhado de garantias. Ele não diz será fácil, nem você será aplaudido. Ele diz apenas esse é o caminho. E se escutado com coragem, inicia-se um ciclo profundo de crescimento. Muitas vezes, esse chamado vem em forma de inquietação, um sentimento de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar em ordem. É a alma dizendo: você está preparado para o próximo passo. E quando esse chamado é ignorado, a vida começa a apertar. Não por punição, mas por compaixão, para que despertemos para o que viemos realizar. Para ouvir os sonhos verdadeiros, o ruído precisa cessar. Não apenas o ruído do mundo, mas o da mente. O sonho não se revela no excesso de informações, mas no espaço interior. Por isso, práticas como o silêncio, a meditação, a contemplação da natureza ou da arte são tão poderosas. Elas não criam os sonhos, elas os revelam. O silêncio é o ventre do sagrado. É nele que ouvimos as verdades que não têm palavras. É nele que sentimos os sonhos que não cabem nas listas de metas, mas que podem transformar toda uma existência. Há uma dimensão sagrada na realização de um sonho que transcende a satisfação pessoal. O sonho não é apenas para nós, é por meio de nós. Ele se manifesta no mundo como uma forma de serviço, uma música que toca os outros, uma ideia que inspira, uma obra que transforma. Um gesto de amor que ecoa muito além do seu ponto de origem. Por isso, o sonho essencial sempre encontra espaço, não apenas porque desejamos, mas porque ele tem um lugar no mundo. Ele tem uma missão a cumprir, e o universo conspira a favor de tudo que está alinhado com a evolução coletiva. Os sonhos verdadeiros são sementes espirituais. Estão menos interessados em nossas conquistas e mais comprometidos com nossa expansão. Quando respeitados, guiados e cultivados com atenção, eles se tornam pontes entre a nossa essência e o mundo. Realizar um sonho nesse sentido não é alcançar algo, é revelar quem somos. O sonho é um espaço de diálogo entre a alma e o divino. Não é uma criação da vontade pura, mas uma intuição profunda que surge quando nos permitimos acessar camadas mais sutis do nosso ser. Nessa dimensão, os sonhos funcionam como guias espirituais, indicadores do caminho a ser percorrido para que possamos expressar nossa verdadeira natureza. O chamado da realização. Uma vez que o sonho é reconhecido como um chamado da alma, ele deixa de ser apenas uma inspiração e passa a ser uma responsabilidade. Sonhar nesse sentido não é um luxo, é um dever espiritual. Não porque alguém nos cobra, mas porque algo dentro de nós nos impulsiona. O sonho verdadeiro não se contenta em ser lembrado, ele quer ser vivido. Há um momento sutil e decisivo em toda a jornada de realização, o instante em que deixamos de esperar e começamos a nos preparar. Sonhar é importante, mas não basta. Esperar que algo mude fora, sem mover-se por dentro, é prolongar o abismo entre o que se deseja e o que se vive. O chamado da realização nos convida a agir, a abandonar o lugar do espectador e ocupar o lugar do protagonista. Não importa o tamanho do passo, mas a direção. A ação, por menor que seja, transforma o campo energético da nossa vida. Ela nos alinha com a força do propósito. Muitas pessoas reconhecem o chamado, mas resistem à obediência que ele exige. Obedecer aqui não é submeter-se ao externo, mas entregar-se à verdade interior. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que a mente duvide ou o ego relute. A obediência espiritual não é cega, é lúcida.
É a escolha consciente de seguir aquilo que, embora ainda invisível, vibra com verdade em nosso coração. É dar um passo no escuro, porque confiamos na luz que nos habita. A alma não tem pressa. Ela se move em ritmos que muitas vezes desafiam nossa ansiedade. Por isso, a realização de um sonho raramente ocorre no tempo do ego. O ego quer agora. A alma quer o momento certo. E o momento certo é aquele em que estamos prontos por dentro. Muitas frustrações espirituais vêm da impaciência. Queremos colher onde ainda não plantamos, ou queremos resultados sem transformação. Mas todo sonho verdadeiro exige preparação, e essa preparação é, muitas vezes, invisível. É o tempo da maturação silenciosa, onde tudo parece parado, mas, na verdade, está se organizando. É como uma semente no escuro da terra. Durante semanas, nada é visível. Mas, por dentro, raízes estão nascendo. A alma também cria raízes antes de florescer. Responder ao chamado da realização nos tira do conhecido. O sonho nos leva a um território novo, onde muitas vezes não temos mapas nem garantias. Por isso, é natural que o caminho entre o sonho e a concretização inclua medo, insegurança e dúvidas. Esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento. É comum que, nesse momento, surjam vozes internas e externas que questionem nossa escolha. Será que é isso mesmo? E se der errado, você não está preparado. Mas todas essas vozes fazem parte do processo de atravessamento. Elas testam nossa convicção e, mais importante, fortalecem nossa fé. Se o sonho é o ponto de partida e a realização é o destino, a fé é a ponte, não a fé ingênua, que espera sem agir, mas a fé ativa, que confia e caminha, a fé que diz: mesmo que eu ainda não veja, eu sigo, porque algo dentro de mim já sabe. Essa fé não vem de fora. Ela é cultivada com escolhas diárias, com pequenas vitórias, com a escuta constante da alma. É a fé que nos sustenta quando tudo parece demorar, ou quando os resultados não chegam no tempo esperado. Muitas pessoas não desistem do sonho, desistem do processo. Desistem porque o caminho exige mais do que imaginaram, mais silêncio, mais esforço, mais entrega. Mas é justamente nesse processo que o sonhador se torna capaz de realizar. Realizar um sonho é sustentar um caminho que, muitas vezes, será invisível aos outros. É continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. É atravessar os desertos, confiando que a fonte está logo adiante. O chamado da realização é um convite à transformação interior. Ele pede menos pressa e mais presença, menos expectativa e mais preparação, menos controle e mais confiança. É nesse ponto que muitos se perdem, querem resultados sem processo, querem respostas sem silêncio. Mas a alma não nos dá sonhos que não possamos realizar. Ela nos dá exatamente aquilo que nos fará crescer. Atributos internos essenciais. Entre o sonho e a realização, existe um espaço que só pode ser atravessado com os pés da alma. É nesse espaço que os atributos internos tornam-se o solo, sobre o qual cada passo é possível. São qualidades invisíveis aos olhos, mas imprescindíveis para a construção de qualquer realidade verdadeiramente significativa. Realizar um sonho não é apenas um ato externo, é, antes de tudo, uma conquista interior. Cada avanço no mundo concreto é reflexo de um amadurecimento interno. E é sobre esses atributos que agora nos debruçamos, virtudes que sustentam, alimentam e fortalecem o sonhador em sua travessia. A fé é o primeiro e mais fundamental dos atributos. Não se trata de crença cega, mas de uma confiança profunda na sabedoria da vida e na direção do sonho. É a fé que nos permite caminhar mesmo quando ainda não vemos a estrada completa. É ela que nos sustenta quando tudo ao redor parece duvidar.
Confiar é manter o coração firme, mesmo quando a mente vacila. É lembrar que o sonho não é um capricho, mas um chamado. E se ele nasceu em nós, é porque já existe um caminho possível, mesmo que ainda desconhecido. O medo é parte da travessia. Ele surge sempre que nos aproximamos de um território novo. E não é um inimigo, é um mensageiro. O medo nos mostra onde ainda precisamos crescer, onde estão nossos apegos, nossas dúvidas, nossos limites. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir, mesmo com medo. É o compromisso com a verdade que pulsa dentro, mais forte do que as vozes que tentam calar. A coragem é o músculo do espírito que se fortalece a cada passo dado na direção do sonho. Poucos atributos são tão transformadores quanto a perseverança. Ela é a chama que continua acesa mesmo nos dias de silêncio, nos dias em que nada parece acontecer. É a disposição de semear, mesmo sem garantias de colheita imediata. A perseverança nos ensina que o tempo da realização não é o tempo do relógio, mas o tempo da maturação interior. E que o sonho não se perde, ele apenas se aguarda. Perseverar é confiar no processo, honrar cada etapa, mesmo as mais áridas. No caminho do sonho, muitas distrações surgem. Ofertas, atalhos, promessas de soluções rápidas. A clareza é o atributo que nos permite distinguir o essencial do acessório. É ela que nos lembra o porquê por trás do sonho e nos ajuda a manter o foco naquilo que verdadeiramente importa. Clareza também é humildade para ajustar a rota, revisar intenções, reavaliar decisões. Sonhar não é seguir um roteiro fixo, é estar disponível para o movimento da vida sem perder o centro. Um dos maiores desafios da realização é o desalinhamento interno. Pensamos de um jeito, sentimos de outro, agimos de um terceiro, e esse descompasso cria dispersão energética, bloqueios, frustração. Alinhar-se é unir pensamento, emoção e ação em torno do mesmo propósito. É quando tudo dentro de nós caminha na mesma direção. O sonho ganha força quando somos íntegros com ele. Quando o que dizemos, fazemos e sentimos está em coerência. O tempo da alma é sagrado e é diferente do tempo da sociedade, das metas, das exigências externas. Ter paciência é reconhecer que cada coisa floresce no seu tempo. É respeitar os ciclos, entender que pausas também são parte do caminho. A paciência é a guardiã da confiança. Ela nos ensina a valorizar o processo, a saborear o aprendizado, a acolher cada etapa como necessária. Quem tem paciência não apenas espera, amadurece enquanto espera. Por fim, há um atributo que transcende todos os outros: o amor. Amor pelo sonho, amor pelo processo, amor por si mesmo, amor pelo que se está construindo. O amor é a energia que transforma sacrifício em entrega, medo em impulso, tempo em bênção. Quando fazemos por amor, cada passo é sagrado. O amor nos reconecta com o propósito mais profundo do sonho: servir a vida com aquilo que temos de mais autêntico. Esses atributos, fé, coragem, perseverança, clareza, alinhamento, paciência e amor, não são ideias abstratas. São ferramentas vivas que nos acompanham, desafiam e fortalecem. E todos nós somos capazes de cultivá-las, mesmo que aos poucos, mesmo que imperfeitamente. Eles não garantem a realização imediata, mas garantem que, ao longo do caminho, nos tornemos alguém digno da realização. Porque mais importante do que conquistar um sonho é tornar-se a pessoa que é capaz de sustentá-lo com maturidade, consciência e verdade. Cada atributo é uma chave que abre a porta entre o sonho e sua concretização. E todos eles podem ser desenvolvidos por meio da autoobservação, da prática do bem, da disciplina interior e do aperfeiçoamento moral. Atitudes no mundo concreto. Sonhar é espiritual,
Realizar é também profundamente humano. Não basta vislumbrar o sonho e desenvolver os atributos internos. É preciso descer à terra, com humildade e consciência, para que o invisível encontre forma. A espiritualidade autêntica não nos tira do mundo. Ela nos capacita a agir com presença e significado dentro dele. Realizar um sonho exige atitudes práticas, escolhas conscientes e ações consistentes. É nesse plano concreto que o espírito se expressa com mais nitidez. A seguir, exploramos as atitudes que tornam o sonho realidade, não por mágica, mas por alinhamento entre intenção e ação. Planejar não é aprisionar o sonho, mas dar-lhe estrutura. Um bom planejamento nasce do diálogo entre o ideal e o possível. Ele estabelece metas, prazos, prioridades, mas permanece aberto ao fluxo da vida. Planejar com sabedoria é reconhecer que o caminho pode mudar, mas o destino interno permanece. É estar disposto a rever estratégias sem abandonar o propósito. O planejamento é o mapa, a alma é a bússola. A ação diária é o alicerce da realização. Grandes sonhos se constroem com pequenos passos constantes. A constância não é sobre fazer muito de uma vez, mas sobre fazer todos os dias o que é necessário, mesmo que seja pouco. Há uma dignidade silenciosa na persistência cotidiana. Ela mostra à vida que estamos comprometidos, que não estamos esperando condições ideais, mas criando as condições com o que temos. Sonhos não precisam de pressa, precisam de presença diária. Erro não é fracasso, é informação. Cada tentativa frustrada contém pistas valiosas. As quedas ensinam onde estão os desequilíbrios, os excessos, as distrações. O erro revela o que ainda precisa ser integrado. A atitude saudável diante do erro é a ressignificação. Ao invés de se culpar ou desistir, o sonhador maduro pergunta: o que a vida está tentando me mostrar aqui? Realizar é aprender continuamente. É crescer com humildade, sem perder o entusiasmo. Todo o processo de realização exige energia vital. Não se constrói um sonho com o corpo exausto, a mente saturada e o coração ausente. Cuidar de si é uma atitude espiritual. Dormir bem, alimentar-se com consciência, cultivar o silêncio, movimentar o corpo, tudo isso alimenta a capacidade de realizar. O corpo é o templo onde o sonho vai habitar. Tratar esse templo com respeito é honrar o que se deseja construir. Ninguém realiza algo significativo completamente sozinho. Os relacionamentos são espelhos, âncoras, pontes e, às vezes, limites necessários. Ter ao lado pessoas que nos apoiam, escutam e desafiam com amor é uma bênção. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Raul Seixas. Por outro lado, também é essencial estabelecer limites saudáveis. Há relações que drenam energia, que desacreditam o sonho, que plantam dúvidas disfarçadas de conselhos. A atitude madura é saber com quem dividir o sonho e com quem não. Um sonho que não é priorizado morre por falta de atenção. Organizar-se é fazer espaço na agenda, na mente e na vida para aquilo que se deseja realizar. É dizer não ao que dispersa para dizer sim ao que importa. Organização é mais do que agenda, é clareza de propósito, é escolher o que é essencial e disciplinar-se em torno disso, mesmo diante das distrações e das urgências do mundo. Realizar não é apenas concluir tarefas, mas manter-se conectado com o propósito profundo que move cada ação. É lembrar todos os dias por que aquele sonho importa. O compromisso verdadeiro não depende de motivação constante, depende de decisão. Essa decisão é renovada no silêncio, na oração, na escrita, no diálogo com a própria alma. É ela que sustenta quando os resultados demoram, quando as dúvidas surgem, quando tudo parece difícil. O compromisso é o fio que nos reconecta ao sonho, mesmo nos dias escuros.
O ápice da realização é quando o sonho se torna contribuição. Não basta realizar para si, é preciso ofertar ao mundo. Servir com o próprio dom é transformar o sonho em bênção coletiva. Essa atitude tira o peso do ego e amplia o significado da realização. Quando entendemos que nossa vocação pode curar, inspirar, elevar, começamos a viver com outro nível de responsabilidade e gratidão. Realizar um sonho é um caminho que une céu e terra, exige escuta interior, mas também ação concreta. Requer atributos da alma, mas também atitudes consistentes no cotidiano. É no encontro dessas dimensões que o sonho ganha corpo e transforma o mundo, começando pelo nosso próprio mundo interior. Assim, planejar é um ato de fé organizada. Agir diariamente é um exercício de disciplina e vontade. Ressignificar os erros é uma prova de humildade evolutiva. E cuidar do corpo é um gesto de gratidão ao instrumento sagrado que nos permite servir. Obstáculos espirituais e psicológicos. A jornada entre o sonho e a realização não é apenas feita de passos e virtudes. Ela também nos confronta com obstáculos internos que, muitas vezes, não são visíveis aos outros, mas operam silenciosamente dentro de nós. São bloqueios emocionais, padrões inconscientes, medos profundos e condicionamentos que sabotam o caminho mesmo quando temos clareza e força de vontade. Compreender esses obstáculos é um ato de amor próprio, não para alimentar a culpa, mas para despertar a consciência. Só podemos transformar aquilo que estamos dispostos a olhar com sinceridade. A autossabotagem é um dos inimigos mais sutis da realização. Ela se manifesta quando adiamos o que é importante, quando criamos desculpas convincentes, quando nos distraímos com tarefas secundárias e negligenciamos o essencial. Na raiz da autossabotagem, quase sempre há medo de errar, de ser julgado, de não ser suficiente. Às vezes, há também uma crença enraizada de que não merecemos realizar. E essa crença age como um freio inconsciente, mesmo quando o desejo é genuíno. Curar a autossabotagem começa com o acolhimento. Não se trata de lutar contra si, mas de reconhecer o que está por trás da fuga. A pergunta profunda é: o que em mim tem medo de realizar esse sonho? As crenças limitantes são pensamentos cristalizados que operam como verdades absolutas. Não sou bom o bastante. É tarde demais. Só realiza quem tem sorte. Essas frases, repetidas por anos dentro de nós, tornam-se lentes, através das quais interpretamos a realidade. A consciência dessas crenças é o primeiro passo. O segundo é escolher novas verdades. Nenhuma crença é definitiva. Podemos reescrever nossa narrativa. Podemos substituir a autodepreciação pela confiança, a rigidez pela abertura, o medo pela fé. Trabalhar as crenças é um processo que exige presença e repetição. Mas é um dos atos mais libertadores que podemos realizar em favor de nossos sonhos. Curiosamente, muitos bloqueios não vêm do medo do fracasso, mas do medo do sucesso. Isso pode parecer contraditório, mas faz sentido. Realizar um sonho implica mudança. E a mudança, por mais positiva que seja, mexe com nossas estruturas. O sucesso exige visibilidade, responsabilidade, expansão. E para o ego, isso pode parecer arriscado. E se eu não souber sustentar? E se me cobrarem mais do que posso dar? E se eu me perder de mim? Esse medo só se dissolve na prática, quando nos autorizamos a crescer com equilíbrio, a viver o sucesso com humildade, a expandir sem nos distanciar da essência. O sucesso não precisa ser uma ameaça, ele pode ser um serviço. Outro obstáculo comum é o apego excessivo ao controle. Querer que tudo saia exatamente como planejado, que os resultados venham no tempo esperado, que o processo seja previsível. Mas o sonho verdadeiro tem vida própria. Ele nos conduz, nos ensina, nos surpreende. O apego ao controle
cria rigidez, e onde há rigidez, não há fluxo. A atitude transformadora é o desapego consciente, fazer a nossa parte com excelência, mas soltar o resultado, confiar na inteligência da vida. Desapegar do controle não é desistir, é entregar, é confiar que há um ritmo maior, um movimento mais sábio, operando junto conosco. A comparação é uma armadilha silenciosa. Olhamos o caminho do outro e muitas vezes julgamos nosso processo como insuficiente. Mas cada sonho é único. Cada alma tem seu tempo, seus desafios, suas bênçãos. Comparar-se constantemente é desrespeitar a singularidade da própria jornada. É como exigir de uma semente de carvalho que floresça como uma orquídea. O caminho da realização é individual e sagrado. A única comparação válida é com quem fomos ontem. Há momentos em que precisamos abrir mão de um sonho, não porque fracassamos, mas porque evoluímos. Nem todo sonho que tivemos aos 20 anos ressoa com a alma que somos aos 40. Alguns sonhos eram pontes, outros ensaios, outros ainda apenas reflexos de carências momentâneas. Abrir mão de um sonho pode doer, mas insistir em algo que já não nos representa pode adoecer. A maturidade espiritual nos ensina a soltar com gratidão, a reconhecer que a vida é dinâmica e que o verdadeiro propósito nunca se perde, ele apenas se transforma. Os obstáculos espirituais e psicológicos não são inimigos, são mestres disfarçados. Eles revelam o que ainda precisa de cura, de amor, de luz. Superá-los não é vencer uma batalha, mas atravessar um véu de ilusões. Quando reconhecemos e acolhemos esses bloqueios, abrimos espaço para que a energia do sonho flua com mais liberdade. A realização deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural de um estado interno mais consciente e verdadeiro. A jornada é o destino. Durante muito tempo, fomos condicionados a enxergar a realização como um ponto final, a linha de chegada, a meta que, uma vez alcançada, justificaria todo o esforço. Mas à medida que aprofundamos nosso caminho de autoconhecimento, compreendemos que a realização verdadeira não está no fim do percurso, mas no próprio percurso. A jornada é, em si, o destino. Cada passo dado em direção a um sonho nos transforma. Cada desafio vencido, cada decisão tomada com consciência, cada silêncio escutado, cada dor acolhida, tudo isso é parte da realização. Porque o que realmente buscamos não é apenas aquilo que queremos construir no mundo, mas quem nos tornamos ao longo do caminho. Aquele que inicia a jornada não é o mesmo que a conclui. O sonhador se transforma enquanto realiza. Ele amadurece, expande sua visão, aprofunda sua sensibilidade, aprende a amar o processo tanto quanto o resultado. Aprende que, por trás de cada desafio, existe um chamado à superação de si mesmo. Realizar, nesse sentido, é revelar o ser em sua potência, é deixar que a luz da alma encontre expressão concreta. E isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos, em cada escolha alinhada, em cada persistência silenciosa, em cada queda ressignificada. A jornada de realização é uma escola, o sonho é o chamado, mas o caminho é o mestre. Ele ensina com paciência, com precisão, com compaixão e muitas vezes com silêncio. Há períodos em que tudo parece fluir e há períodos em que tudo parece travar. Ambos são necessários. O fluxo nos impulsiona, o aparente bloqueio nos aprofunda. Um revela nossa força, o outro revela nossa fé. A sabedoria está em não exigir do caminho aquilo que ele não pode dar, mas sim acolher o que ele nos oferece, sabendo que cada etapa é parte da construção. Ao realizar um sonho, algo se conclui, mas nunca totalmente. Toda realização é também um novo início, um convite a sonhar mais profundamente, com mais consciência, com mais amor. O ciclo se repete
Inspiração, preparo, travessia, colheita e novamente inspiração. A vida é dinâmica. Os sonhos também. Ao invés de buscar um ponto final, podemos escolher viver em estado de criação contínua. Esse estado não é ansiedade, é presença, é abertura, é entender que realizar não é acumular conquistas, mas viver com propósito em tudo o que fazemos. Frequentemente nos esquecemos de celebrar a jornada. Estamos tão voltados ao ainda falta, ao o que vem depois, que deixamos de reconhecer o quanto já caminhamos. Celebrar não é vaidade, é gratidão, é reconhecer que cada passo foi válido, que cada fase teve sua beleza, que somos hoje mais conscientes do que éramos ontem. Celebrar o caminho é honrar a própria história, é olhar para trás com ternura e para frente com serenidade. É saber que, independentemente dos resultados, a jornada vivida com autenticidade já é, por si só, um presente. Quando entendemos que a jornada é o destino, começamos a viver de forma diferente. Não mais correndo para um ponto idealizado, mas criando todos os dias com presença e intenção. Cada conversa pode ser um ato de criação, cada gesto, uma semente plantada, cada silêncio, um espaço de transformação. A espiritualidade vivida no cotidiano nos ensina que não há separação entre o fazer e o ser. Tudo é parte do mesmo fluxo. Realizar é viver em estado de presença, é honrar o sonho sem se perder nele, é caminhar com os olhos abertos e o coração em paz. Quando compreendemos que a jornada é o próprio destino, libertamo-nos da pressa, da ansiedade e da cobrança. Passamos a viver com mais verdade, com mais leveza e com mais sentido. A semente está viva. Um chamado final, a coragem de viver com um propósito. Agora que percorremos juntos os caminhos entre o sonho e a realização, é tempo de silêncio interior, tempo de escuta profunda, tempo de acolher não apenas as palavras, mas o que elas despertaram dentro de você. Volte por um instante ao seu sonho, aquele que talvez tenha adormecido ou aquele que pulsa todos os dias em seu coração. Pergunte-se, com honestidade e ternura, o que esse sonho está pedindo de mim agora? Talvez ele peça coragem, talvez paciência, talvez apenas um gesto simples, repetido com amor. O que importa não é o tamanho do passo, é o compromisso com o caminho. Você não precisa esperar tudo estar perfeito, não precisa saber cada detalhe. Você só precisa se colocar em movimento com humildade e presença. A vida responde àquele que escolhe caminhar com o coração aberto. Lembre-se, o sonho que nasceu em você é uma mensagem da alma. Ele não veio por acaso. Ele veio porque há algo em você, uma luz, uma força, uma verdade que o mundo precisa conhecer. E realizar esse sonho é, acima de tudo, revelar quem você é. Essas palavras não são promessas vazias, são lembretes de que o poder da realização mora dentro, de que o tempo certo é o agora e de que a vida caminha com quem escolhe caminhar com ela. Você é o único responsável por honrar o chamado da sua alma. Ninguém pode sonhar por você, ninguém pode realizar por você, mas muitos podem ser tocados, inspirados e transformados quando você escolhe viver com autenticidade. Que você seja fiel ao seu caminho. Que não se esqueça da força que o habita. Que não se perca nas pressas do mundo, nem nas dúvidas da mente. Que escute mais o coração. Que confie mais na vida. Que tenha a ousadia de viver um sonho com os pés no chão e a alma no céu. E, sobretudo, que nunca se esqueça: realizar é doar-se ao mundo com a sua verdade. Como disse Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Realizar sonhos verdadeiros é transformar-se para servir. E quando escolhemos servir com amor, a vida multiplica a nossa semente para alcançar outros corações. Síntese das perguntas e respostas tratadas no texto.
Como alinhar coração, mente e ação para concretizar seus sonhos com propósito e consciência? Entre o sonho e a realização, não existe um milagre externo. Existe um processo interno. Não é apenas sobre saber o que se quer, mas sobre quem se está disposto a se tornar para que esse querer floresça no mundo. O sonho exige preparação, pede transformação, convida ao amadurecimento da alma, e é nesse processo que reside a verdadeira beleza da realização. O caminho entre o sonhar e o realizar é, muitas vezes, um exercício de fé, mas uma fé que vem do encontro com o propósito e não da vontade de controlar o resultado. O propósito é o lugar onde o sonho encontra utilidade coletiva. É quando o sonho não apenas nos move, mas move o mundo ao nosso redor. Qual a diferença entre desejos passageiros e sonhos verdadeiros? Desejos passageiros nascem do ego e da comparação, enquanto os sonhos verdadeiros emergem do íntimo, trazendo silêncio, sentido e transformação. Por que muitos sonhos são abandonados no meio do caminho? Porque a travessia exige atributos internos, e muitos desistem não do sonho, mas do processo, por falta de fé, paciência ou clareza. Quais atributos internos são essenciais para realizar um sonho? Fé, coragem, perseverança, clareza, alinhamento, paciência e amor. Virtudes que sustentam a travessia interior e a materialização externa. Como lidar com os medos e bloqueios que surgem durante a caminhada, reconhecendo-os como mestres, acolhendo os sentimentos com compaixão e substituindo crenças limitantes por verdades mais libertadoras, o que significa viver a realização como uma contribuição ao mundo. É compreender que o sonho não é apenas para nós, mas se manifesta por meio de nós como um gesto de serviço, inspiração e cura coletiva. Como saber se estou honrando um sonho verdadeiro ou apenas me distraindo com desejos superficiais? Perguntando se esse sonho me torna mais inteiro ou apenas mais visível, ouvindo a resposta no silêncio da alma. De que forma o sucesso pode gerar medo e bloqueio? O sucesso traz visibilidade e mudanças que desafiam o ego. O medo do sucesso pode esconder inseguranças sobre sustentar o novo patamar. Por que a paciência é tão importante no caminho da realização? Porque a alma tem seu próprio tempo e amadurecer por dentro é essencial para sustentar o que se deseja viver por fora. Como manter o compromisso mesmo nos momentos de desânimo? Renovando a decisão no silêncio interior, na escrita, na oração e recordando diariamente o propósito profundo do sonho. O que significa que a jornada é o destino? Significa que a verdadeira realização está no processo vivido, com presença e intenção, não apenas no ponto de chegada. A jornada entre o sonho e a realização é uma ponte feita de fé, coragem e amor. E é nesse caminho que revelamos quem realmente somos. Cada passo, cada desafio, cada silêncio nos transforma, até que, sem perceber, nos tornamos a pessoa que pode sustentar a beleza do que sonhou. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem.